Senhora das chamas que queimam dentro de mim, invocamos teu nome 3 vezes, és forte, Hecate, Hecate, Hecate. 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 Hecate, Hecate. Então, na transmissão de hoje, nós vamos aprender a primeira lição das nossas 9 lições da escola hecatina, da bruxaria hecatina. Nessa lição, a gente vai ter 30 dias para, primeiro, a gente montar um altar. De fato, como é que isso vai iniciar? Né? E se eu não senti o chamado para a deusa Hecate, ou se você sentiu o chamado para a deusa Hecate, tem que ter sentido o chamado para a deusa Hecate para estar aqui, né? E eu digo assim que a maioria das pessoas que estão realizando esse grupo de estudo, que agora está com 9 pessoas, né? Por isso estou transmitindo aqui, porque ainda dá tempo para quem sentir de fazer esse estudo hecatino, de entrar, né? Até a segunda lição a gente ainda consegue ficar em dia, né, com o estudo, porque depois da primeira lição, entende-se que a gente já vivenciou, né, um ciclo de mais ou menos 28 dias, que é uma alunação completa desse nosso altar. Então, a resposta da pergunta é não precisa do chamado de Hecate. Né? No Sagrado Feminino a gente trabalha, por exemplo, com a conexão com os arquétipos, né? A gente pode trazer qualquer deusa para dentro da nossa casa. A gente pode trazer Oxum, a gente pode trazer Afrodite. Agora, o nível de conexão que nós temos com essa força vai depender, né, do quanto a gente está disposto, com o coração sincero, a efetivamente nos entregarmos, né, a mais do que, assim como qualquer relação, né, a Simone está aqui comigo, né, ela foi a primeira que entrou na transmissão, então se eu não entregar para ela, né, começa a ficar desequilibrado a nossa relação, né, porque aí ela tem que esperar as outras que não chegaram no horário combinado, né, e então toda relação ela contém o equilíbrio, né, ela contém uma parte que dá e outra que recebe, né? E isso tem um ritmo para acontecer. Pode acontecer alguns períodos que você receba, outros períodos você dá. E assim é também a relação com a deusa Hecate. Ela é dito por muitos bruxos hecatinos que ela é uma deusa difícil de trabalhar, né? Porque realmente ela gera uma fenomenologia, a gente precisa observar a chama do fogo, né? Enfim, então observar as energias da sua casa, onde mais está precisando, né? Por exemplo, do fogo, da energia do fogo, transmutadora do fogo, né? Onde você sente que tem uma energia confusa, pode até ser esse local de você assentar, porque a deusa Hecate é a deusa dos caminhos, né? Então, quem é essa deusa, tá? Eu vou começar com algumas introduções sobre a deusa, porque essa é a nossa primeira aula, sobre a deusa, algumas reflexões que eu vou trazer para vocês irem respirando e anotando no caderno. A gente está no Instagram por enquanto, mas a nossa transmissão, ela vai só até um pedaço, porque essa é uma forma de vocês conhecerem, né, a nossa lição, mas a gente não vai compartilhar de todo esse ensinamento iniciático aqui. Então, uma coisa muito importante, né? Quem é Hecate? Então, só essa pergunta, até mesmo entre os cultuadores da própria energia hecatina, essa grande rainha das bruxas, ela se apresenta de muitas formas. Ela se apresenta
tríplice, porque ela é uma deusa tríplice, tanto que ela é deusa dos 3 caminhos. E o caminho que Hecate fez vem desde a Grécia Antiga, antes da Antiguidade Grega, né? E ela tinha uma relação, ela era uma grande sacerdotisa nos tempos de Medeia. Então tem muita mitologia, na Grécia tem muita mitologia e retrata ela como uma mulher criadora, né? Então, a deusa Hecate, ela passa por todas as sociedades, ela passa pela cultura céltica, porque tem o símbolo dela, que é um grande emaranhado dos caminhos, com uma estrela no centro, que é um símbolo hecatino, que vem pré-grego. Então, esse símbolo demonstra que Hecate veio de antes da Grécia, da antiguidade grega, né? E possivelmente ele é um símbolo da época céltica. E a partir, então, dessa nova Grécia, da Grécia patriarcal, historicamente falando, Hecate, ela tomou uma proporção diferente, né? Ela deixou de ser tão cultuada como uma grande sacerdotisa, bem como Medeia, que acabou se tornando a Facínora, aquela que matou os seus filhos, para passar, no caso de Medeia, a ser a Facínora, né? Então, a mulher má, assim como a Hecate é considerada difícil de trabalhar, uma mulher má, isso foi uma transformação do mundo que era matriarcal para um mundo patriarcal. E por isso, grande parte do nosso culto a Hecate é olhar para essas formas, representações e compreender se alguma delas nos oprime, porque dificilmente a gente consegue olhar para Hecate como uma criança, né? E por que não? Por que não as bruxinhas, né? Essa questão da jovem bruxa, né? Dificilmente a gente consegue olhar na nossa sociedade uma mulher jovem, bonita, não é tão relacionada a uma bruxa. E realmente, na minha primeira imersão Hecate, quando eu recebi o chamado de trazer essa imersão que eu não tinha consciência mental de por que isso estava acontecendo, de por que a deusa Hecate chegou até mim e tinha aquela clareza na minha mente de que eu tinha que fazer uma imersão de mulheres, foi a minha primeira imersão de 3 dias, assim, primeiro retiro que eu fiz pro Sagrado Feminino. Eu já tinha feito muitos retiros de yoga, mas nunca tinha feito um retiro para mulheres. O primeiro que apareceu, bem-vinda, mística querida, o primeiro que apareceu foi realmente a deusa Hecate. Mas a minha mente chegou a um ponto que ela não entendia por quê, né? Por que aquele chamado tinha me conduzido para esse ponto de cultuar essa deusa. Então, o meu chamado também teve que ser decodificado, né? Qual era o meu chamado de trabalhar com ela? E aí eu fui, né, dessa mesma forma, que é uma forma intuitiva, né, de ação, que é uma forma, a bruxaria, ela é intuitiva, né? Você está falando aqui de uma receita, né, por exemplo, um sortilégio. O que é um sortilégio? São palavras mágicas que você cria e repete da mesma forma, para que aquele sortilégio tenha uma fórmula. Mas você pode criar o seu sortilégio. Então, assim, se cada uma vai preferir ir para uma linhagem mais ancestral de preservação, ou se vai preferir manter a sua bruxaria livre e fazer por si só, isso é da caminhada de cada uma, é da natureza de cada bruxa, né? E no meu caso, a minha bruxaria ela é mais livre, mais co-criativa. Eu posso utilizar uma ferramenta existente, mas o chamado de repetir, né, aquele sortilégio da antiguidade com aquela mesma receita, né, é um chamado que nesse momento eu não tenho, né? E no entanto, quem apareceu para mim na primeira imersão Hecate para me comprovar que aquela intuição, que todo aquele trabalho que eu estava fazendo de maneira tateando naquele trabalho, foi a deusa Hecate velha, mas muito velha. Foi ela que se materializou para mim, né? Então, recebendo esse ensinamento com relação também à mulher que apresenta os sulcos, né? Que apresenta o culto à velhice como como um altar de sabedoria do corpo. Né? Então, a deusa Hecate, ela traz também a sua face do caminho da sabedoria. Ela traz os 3 caminhos. Então, um caminho pode, a cada momento, né? Vamos falar desse momento, dessa transmissão de hoje. Eu tenho 3 caminhos, porque eu estou aqui em Porto Alegre, é minha primeira transmissão.
ela falhou tecnicamente porque falhou o meu sinal de Wi-Fi. E hoje eu estou sem o meu altar aqui. Na primeira transmissão, eu e Sandro tocamos as canções de Hecate juntos, eu mostrei tudo do meu altar. Então, o primeiro caminho é o caminho da minha criança interior. Ela pode estar chateada, ela pode estar, eu posso acolher essa criança interior, mas o segundo caminho é o caminho da cocriação. Quando eu dei mais uma oportunidade de outras mulheres entrarem, quando eu oportunizei que essa segunda chance, né, de estar aqui na aula, hoje a Vanessa está aqui presente, online, a Simone também, não puderam estar. Então, é uma forma da gente cocriar, utilizar as dificuldades que vêm, né, as dúvidas que a gente entende que foram alguma situação que a gente gostaria que não fosse dessa forma, para crescer, para cocriar, para subir a nossa magia. E é a dificuldade do caminho que vai fazer que nos estimula a gente cocriar algo diferente. Então, essa sabedoria de que a cada momento a gente está pegando uma sombra e iluminando e fazendo disso um poder, é a sabedoria hecatina, a sabedoria desses 3 caminhos. E aí, então, também honrando que foi um processo muito forte, muito bonito da primeira e da segunda edições da Imersão Hecate, honrando a nossa força de sabedoria, com tudo que há de novo na espiritualidade, com toda essa conjunção de egrégoras que está ocorrendo na nova era, olhar para isso com sabedoria, olhar para isso sem medo, mas de que a gente tem um papel com relação às sombras do planeta. Essa é uma força hecatina, né? E por isso a gente não vai ser tão ingênuos de querer ficar só naquela espiritualidade luminosa, né? Brilhante, que é maravilhosa, também necessária, né? Eu posso dizer para vocês que eu estive, né, nos últimos 2 anos cultuando Hecate dentro do meu templo, dentro do meu espaço. E ela se manifestou dentro da minha vida, com incêndios, inúmeros, só que tudo isso melhorou a minha história de vida, melhorou a minha consciência do feminino, melhorou a minha consciência de que eu tinha revolta, que eu tinha raiva do masculino, né? Melhorou, eu curei as minhas raivas, eu transmutei, eu transformei isso em força, né? E nenhum desses incêndios piorou a minha história, pelo contrário, só queimou os meus karmas, só me fortaleceu, só me mostrou inúmeros sinais, né? Os sinais de Hecate, são os animais também, ela é uma grandiosa amiga dos animais. E aí, voltando um pouquinho, né, que eu contei um pouquinho da minha história, mas voltando um pouquinho para a história da deusa Hecate, como esse foi um período, né, o período grego foi um período onde ela se notabilizou muito, ela ficou muito famosa, a deusa Hecate, aconteceu nesse período que ela ganhou centenas, vou falar assim, dezenas, porque são pelo menos 100 e tantos nomes, que são chamados na cultura grega de epítetos. Então, a deusa Hecate, ela contém o nome, os epítetos, o epíteto da lua, o epíteto do fogo, fosforos, o epíteto dos caminhos, trívia, ela é totalmente trívia, tudo dela é em 3, né? Então, é passado, presente, futuro, é a Trindade Santíssima, né? Ela é considerada tanto a deusa do fogo, que é uma energia luminosa, quanto a deusa da lua e das sombras e da noite. Então, alguns epítetos, algumas formas dessa deusa tão misteriosa que apresenta tantas maneiras, que se apresenta de tantas maneiras, que ela foi também, teve uma relação muito grande com o submundo, né? Ela desce ao submundo, ela ilumina esse submundo. Então, ela tem também um aspecto de transcorrência com Lilith e com as deusas negras muito forte, né? E aí a gente tem que entender, né? A gente tem que entender que essa gravidade, esse nível de gravidade mais pesado, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de Saturno, um planeta pesado que ele vem para a nossa vida nas crises, nos 30 anos, nos 60 anos, e vem mostrando para a gente com muita força, assim, né? Uma força gravitacional, uma pressão. A gente não consegue ficar sem olhar para aquela situação, porque a situação está nos pressionando. Então, a gente precisa compreender com integralidade o que são as sombras, né? O que são os medos, o que são... E na minha imersão Hecate, cada mulher recebe uma chave, né? Porque é um símbolo de Hecate, ela, a deusa dos caminhos, ela contém a chave que abre a porta dos caminhos, né?
Então, nesse lugar, a gente olha para essa chave e traz uma palavra, um mantra, né? Então, eu já estou trazendo aí um primeiro elemento que tem que estar no altar. Esse elemento, ele é subconsciente para a gente. A gente está trabalhando com uma deusa que abre, as sombras são o nosso subconsciente. A gente gosta muito de trabalhar com o nosso consciente, mas a deusa Hecate ensina a gente trazer os símbolos, a simbologia e a forma da ação simbólica e não linear do subconsciente para nossa base diária, para quando a gente vai buscar uma planta para a gente fazer um chá no mercado, para quando a gente está num ambiente natural, a gente respirar uma planta com mais atenção para saber o que aquele aroma nos traz. Então, a deusa Hecate, a bruxaria, bruxa, né? Uma das traduções literais da palavra bruxa significa herborista. Então, quando você vai trazer para o seu altar a força da deusa Hecate, você tem que ter as ervas. E você tem que escolher essas ervas com a sua intuição, porque ela gosta de muitas ervas. Ela gosta de arruda, ela gosta de plantas assim como a arruda, que trazem esse aroma, essa purificação, né? Essa desobsessão, tal como a arruda, depois eu vou falar mais exemplos, né? Mas, de fato, você está precisando de uma planta que te cure e que você tenha acesso, essa planta pode ir para o seu altar de Hecate, porque o nosso trabalho de bruxaria é um trabalho que ele vai ter um estudo daquele momento, daquela alunação. Então, você não precisa se preocupar, né, pelo menos não com a minha guiança, que é a guiança que eu sinto que é a minha relação com a Hecate, que eu trago para vocês, que não existe um preceito único para todas nós. Nós podemos fazer um preceito de sim estarmos conectadas com o reino vegetal, de sim trazermos para o nosso altar sempre. Eu sempre tenho tabaco no meu altar. Eu sempre trago flores, né? Como diz o hino, galhos, flores e frutos. A gente não entende, mas galhos, pequenos cajadinhos que a gente escolha da natureza, né? Eu tenho um aqui muito lindo, que eu coletei da natureza, estava na minha frente na trilha. Então, essa relação, quando você está caminhando numa trilha, numa cachoeira, na natureza, você pode, com respeito, pedir licença e pegar aquele galho que você sente que é bonito, colocar no seu altar. Então, o que nós fazemos com isso na imersão? A gente cria pequenos objetos mágicos. A gente pega aquele galinho que a gente já colheu em honra a Hecate, aí cristais e alguns outros elementos a gente cola e consagra aqueles materiais, e as mulheres trazem, assim, relatos muito potentes de varinhas que realmente são mágicas. E eu já estou trazendo informação, assim, só para quem entende, né? Do que eu estou falando, do que é realmente um objeto mágico. Objeto mágico é você se conectar com a intenção e com o espírito, a natureza daquele objeto, né? Assim como uma planta, uma camomila tem um espírito que está ali, se você prestar atenção, se você ficar um pouquinho mais, alguns segundos a mais com aquela camomila, você vai perceber que ela tem um espírito. Só respira e fica ali com ela que você vai perceber o espírito dessa planta, que ela diminui, ela baixa vergonhas, ela trabalha com essa vergonha, com essa verdade do ser. A camomila é um ser espetacular, quase sem nenhuma contraindicação. Então, camomila pode estar no seu altar também, né? E aí você cria um cajado com essa camomila, dedicando a deusa Hecate, dedicando as forças da bruxaria. Você acha que ela não vai consagrar o seu objeto se você está ali honrando aquela ancestralidade toda? Então, são muitos ensinamentos que eu estou trazendo aqui, né, que somente a caminhada diária, caminhada constante, né, esse mindsetting, para falar assim, estado mental voltado à possibilidade de nós sermos bruxas, a permissão que nós nos damos em sermos bruxas. Então, não à toa que essa primeira transmissão é para a gente perceber um pouquinho disso, da permissão de sermos bruxas. E a primeira pergunta que você agora pode trazer aí a sua respiração, sua acomodação a essa presença com a Hecate, qual é o seu objetivo ao trabalhar com a Hecate e com a bruxaria? O que você sente que você pode trazer para a sua vida de valioso?
Como inspirar e exalar essa bruxaria agora? São duas perguntas que eu deixo para você, né? Primeira, qual o seu objetivo ao trabalhar com a rainha da bruxaria? Segundo, como você pode trazer essa intenção de inalar e exalar essa energia frequencial da bruxaria para sua vida agora? Vamos respirar um pouquinho. Enquanto vocês tomam um minutinho só para trazer isso, eu gostaria que vocês trouxessem isso para o papel. Então, eu vou trazer uma reza aqui, um canto para vocês terem um tempo. Lembrem-se de que essa transmissão, ela é iniciática, então é para você tomar o seu tempo, tomar a sua água. E eu tô aqui emitindo para vocês. Então, tem coisas que eu não tenho a possibilidade de acessar agora e vocês têm a possibilidade de acessar agora. Então, aproveita, se ancora na sua respiração. Toda vez que eu estou trazendo uma transmissão assim, eu trago também dentro de mim a mesma pergunta, que é uma pergunta filosófica fundamental, né? Essa parte do pensamento superior a gente chama de supramental. É quando você utiliza o seu pensamento de forma mágica, porque o seu pensamento ele está atingindo um nível tão elevado de compreensão das coisas que depois você vai caminhar com a Hecate com mais clareza, porque você tem clareza no seu propósito com ela. Por isso essa pergunta iniciática. Então, vou cantar. Ar move, fogo transforma, água forme a terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Ar move, fogo transforma, água forme a terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Ar move, fogo transforma, água forme a terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. E a roda vai girando, vai. E a roda vai girando, vai. Então, qual é o tipo de relacionamento que você quer desenvolver com essa grande rainha? E qual é a forma como você pode desenvolver esse relacionamento dentro de você? Porque esse relacionamento é com a verdadeira bruxa que existe nas memórias ancestrais das suas células, das suas energias, das suas emoções. Comigo fala muito alto a ancestralidade que vem da minha avó, das minhas avós. A minha avó paterna foi uma grande bruxa. Até hoje tem muita coisa aqui nessa terra onde eu estou, aqui em Porto Alegre, da família. E a minha avó materna é uma grande conhecedora da terra. Planta, colhe, faz o próprio café, fazem o próprio mel. São um povo da terra que compreende e compartilha da sabedoria das plantas, ancestralmente, sabedoria da terra, dos alimentos. E na última vez que eu tive lá, descobri que vovó é uma grande benzedeira, que benzeu Luna como uma verdadeira benzedeira. Eu nunca tinha recebido essa informação. Então fica o convite para vocês olharem de novo, né, sob a luz da deusa Hecate, que hoje a gente está enfocando esse altar, para
encontrar essa sabedoria dos caminhos, a sabedoria da terra, a sabedoria da natureza, não só das plantas de poder, porque a deusa Hecate, ela ficou muito conhecida por saber utilizar plantas de poder, como tais como a mandrágora, que é uma planta que mata, ou que falsamente pode matar falsamente também, gerando um renascimento na pessoa, né? Então, estabelecendo essa intenção, né? Eu quero ouvir de vocês depois, e em breve eu vou fechar a transmissão aqui no Instagram para poder ouvir. Se alguém quiser continuar na nossa aula, me mande um WhatsApp, tem lá no link da minha bio, ou o link para conversar comigo, que eu envio o link dessa sala de aula no Zoom, que a gente está agora online. E para fechar, você está disposta a fazer a sua parte para dar continuidade para essa relação? Então, no meu caso, o meu contrato com a Hecate, ele foi feito por 3 anos, com oferenda de um retiro de 20 mulheres. E assim como ofereço essa transmissão aqui para todas que estão ouvindo. Agora, no presente momento, estamos em 7 mulheres na energia de Hecate. E ela me enviou 20 mulheres da primeira vez. Da segunda vez também, aproximadamente esse número. Eu só falei isso para ela, olha, eu não sei se as pessoas, se o público, né, vai ter esse chamado. E, no entanto, a gente vê nas nossas cerimônias o quanto, ao convocar essa energia, ela vem com a sua própria energia, ela vem com a sua própria percepção de densidade e abertura, florescimento dessa luz. Então, a gente não pode só ser a deusa das sombras, a gente tem que aprender a carregar a tocha. Então, essa foi a nossa caminhada. Quando a gente chega na imersão Hecate, recebemos uma chave. Essa chave, ela vem com a intenção de cada uma, que é isso que a gente está recebendo agora. Vocês estão recebendo essa chave através dessas perguntas. Qual é a sua chave? Qual é a sua intenção? E o segundo exercício, então, aí nesse momento de partilha, cada mulher traz, meu objetivo é abundância. Abundância. E aí, minhas irmãs, meus irmãos também, né, bruxos, qual é a sombra que está colada na luz que emite a abundância? É a escassez. Então, você não carrega só um pacotinho onde você vai levar para casa. Isso é o erro, né, do coaching, do coaching de alta performance que existe hoje. Você não cura enfocando no ponto positivo da sua chave. Você cura removendo e trabalhando com não só a remoção, como também a integração das sombras que são parte daquele objetivo. Porque se você não tivesse carregado aquela chave da abundância, se você já tivesse a abundância, você não trazia ela. Então, você tem que compreender que esse trabalho é um trabalho integral, ele nem é só as sombras, né? A gente não precisa sofrer, porque não é só isso. Toda sombra está junto de uma grandiosa e poderosa luz de crescimento. Então, a gente pode se apresentar para as sombras, porque é garantido que as luzes das tochas estão junto com a gente, que elas vão iluminar o nosso caminho. A gente vai ter medo? Pode ser que a gente tenha medo, pode ser que a gente se sinta um pouco inseguros, mas a gente entrega essa confiança para a deusa. Ela é uma deusa benevolente, só posso dizer para vocês com meu coração inteiro. Ela é uma deusa muito benevolente e ela está muito feliz com essa passagem que está sendo dada para essa sabedoria ancestral da bruxaria. Só para vocês entenderem, mais de 6 milhões de mulheres foram punidas na Idade Média, somente do que se sabe cientificamente, por crimes de bruxaria. Elas foram queimadas, enforcadas, mortas. Essa densidade toda que a gente vê com a deusa Hecate tem a ver com o seu histórico concreto na humanidade, de que nós temos karmas e acabamos fazendo muitas maldades e usando o nosso poder de formas erradas
por conta de uma opressão, né, de um patriarcado muito sério que se colocou a serviço da humanidade na Idade Média, com a Igreja Católica queimando, enforcando, matando, perseguindo, enquanto que anteriormente a esse período histórico, nas mesmas matas europeias, tinham cultos às deusas, a deusa Artemis, a todas as deusas gregas, muitas eram cultuadas no meio das florestas, e até esses espaços de liberdade religiosa na floresta foram sendo substituídos por locais que eram perigosos, então surgiram aí os contos de fadas, falando sobre as florestas sempre como locais perigosos, onde uma casinha com uma bruxa muito malvada está lá para comer as criancinhas. Então, aí volta o exemplo de Medeia que eu dei no início dessa transmissão. Por isso nós temos um medo agregado, porque existe um karma a ser queimado por toda a humanidade com essa sabedoria muito poderosa de contato com a própria natureza. Porque só para vocês entenderem, existe uma diferença grandiosa entre a bruxaria e a alquimia. A bruxaria é exercer uma sabedoria com relação direta com a natureza. Então, basicamente, nós estamos desenvolvendo, sim, um caminho xamânico. A bruxaria é um caminho xamânico de resgate de toda essa linhagem, para quem, como eu, tem ancestrais da Polônia, ciganos daquela região, portugueses, espanhóis, alemães e italianos. Todos esses troncos estão dentro da minha ancestralidade. Então, lá existe um resgate da cultura céltica raiz, aonde os 4 elementos também estavam muito presentes: o fogo, a água, a terra e o ar. É através desses 4 elementos que a gente faz bruxaria, porque da terra vêm as plantas e os alimentos que a gente come, que devem estar representados no nosso altar, mesmo que seja através de um cristal de obsidiana, por exemplo, trazendo mais um elemento que vocês podem separar para um altar, um espelho negro, né? Eu já vou retomar esse assunto sobre todos os elementos que tem que estar no altar, né, de Hecate, ou que podem estar no altar de Hecate. Mas, ao trabalhar com a magia da natureza, a gente está trabalhando de volta com a sabedoria de como a gente tem inter-relação. A gente não tem nem codependência, ou seja, nós somos sim dependentes desses 4 elementos, mas nós somos também feitos desses 4 elementos. Então, nós também somos interdependentes, o que significa que o fogo escuta o que você fala, que o ar escuta a intenção que você coloca na sua respiração, significa que a terra entende quando você coloca teu sangue menstrual nela, teu DNA, que quando você agradece a ela, quando você se conecta com o alimento, com os minerais, que fazem parte da mesma cadeia cristalina dos seus músculos, da sua mesmo feitio, você também é feito da terra. Então, você também entra em ressonância. Assim como existe a terapia dos equina, né, que os cavalos e nós entramos em ressonância, nossa frequência cardíaca também entra em contato com o cavalo, a gente entra em contato com a camomila, com a arruda, com a sálvia divinoris e com as plantas que a gente estiver estudando naquele momento. Então, será que existe uma bruxecatina que não se importe com o alimento, com as ervas? Eu não sei, eu acredito que sim, que tudo há, né, nesse mundo. Existe uma bruxecatina que trabalha só com o fogo, né? Mas, de fato, a integralidade da nossa essência é que a gente pode fazer bruxaria com tudo, com o café da manhã que a gente fez agora, né? Ou que a gente vai tomar. Então, não existe uma limitação. A bruxa é aquela que aproveita a transmissão online para fazer bruxaria com o seu pensamento. Porque quando vem um ataque energético e você não está com os teus cintos, com as suas proteções, o teu pensamento está frequenciando. Então, você visualiza ali uma camada, né? Pode ser uma chama violeta, pode ser uma roda de energia, de uma coloração branca, protetora. Isso é também bruxaria, só para esclarecer, né? Porque, e aí vamos fazer os sortilégios, mas isso são camadas mais profundas, quando a gente já entendeu a base simples e essencial da bruxaria.
Aí a gente pode fazer um sortilégio. Então, o primeiro ponto, né, do altar, minhas queridas, já foi feito, tá? É colocar essa chave. Assim, eu agradeço aqui a todas que estão ouvindo essa transmissão. Esse é um ensinamento da primeira lição sobre como fazer um ritual que consagre um altar de Hecate na sua casa, tá? E agora na transmissão privada eu vou falar sobre como escolher o local do altar na sua casa. Tem a maneira grega, tem 2 maneiras gregas de ser feito esse altar. E tem, além disso, né, das 2 maneiras gregas, tem uma que não se sabe exatamente qual é a origem, mas eu vou falar dessas 3 formas, tá? Então, primeira coisa, observa o espaço onde você está. Eu estou aqui na casa dos meus pais, eu já tenho o meu local que é lá em cima no quarto, o meu altar de Hecate, que foi onde ocorreu uma fenomenologia no dia do meu aniversário, que eu tenho certeza que foi relacionada a ela, né? E você observa a sua casa, o seu espaço, né? Não fica na sua zona de conforto de manter o mesmo altar que você já utiliza, né? Observa se pode até ser que seja ali mesmo. Mas agora eu vou cantar mais uma canção para ir encerrando aqui, agradecer pela presença dessas 5 mulheres maravilhosas que estão online aqui no Instagram. E vou cantar essa música para vocês andarem pela casa, nessa força hecatina de vocês. E perguntem, só perguntem, através do pensamento, aonde é o ambiente que está precisando da energia hecatina das tochas na sua casa, tá? E aí a gente vai voltar aqui. Jovem mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção. Ouça meu chamado através dos mundos, jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção. Ouça meu chamado através dos mundos, jovem, mãe anciã. Esteja aqui, escute essa canção. Olha que o fenômeno, gente. Recate, carecate. Ouço o meu chamado através dos mundos. Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção. Ouço o meu chamado através dos mundos. Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção. Ouço o meu chamado através dos mundos. Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção. Ouço o meu chamado através dos mundos. Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção. Ouço o meu chamado através dos mundos. Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção. Ouço o meu chamado através dos mundos.
Jovem, manhã anciã, esteja aqui, escute essa canção. Ouça meu chamado através dos mundos. Jovem, manhã anciã, esteja aqui, escute essa canção. Então, nesse local onde você vai assentar o seu altar para Hecate, podem estar alguns elementos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, meninas, quiserem abrir o microfone de vocês, agora está liberado. Para partilhas, perguntas, tá? E nesse altar, você pode escolher cada um desses elementos com carinho. Podem ser coisas que você já tem na sua casa, mas aí você, por exemplo, uma toalha de altar, né? Na cor que você sente, as cores que representam a deusa Hecate são muitas. Então, na última transmissão, eu passei assim a tarefa de vocês olharem para o Pinterest. Lá no aplicativo Pinterest, tem uma série de representações da deusa. Tem representações jovens, tem representações azuis, negras com capuz. Essas representações, deixa que elas chamem o seu coração, porque as velas de Hecate podem ser azuis, podem ser brancas, podem ser vermelhas. Né? Eu gosto muito de trabalhar com as velas brancas, que são coringas sempre, gosto muito de trabalhar com as velas pretas. Eu trabalho também com as velas azuis. Raramente eu trabalho com as velas vermelhas, mas elas podem ser utilizadas também. Por isso, por conta dessa grande ancestralidade de muitas apresentações para Hecate, os caminhos são só formas diferentes. Cada um dos caminhos vai apresentar integralidade do prós e contras, né? Então, qual o caminho? Qualquer caminho, é só você caminhar com a sua bruxaria, é só você caminhar com a sua consciência de que aquele caminho vai oferecer bênçãos, mas ele vai também oferecer dificuldades. Então, você aceita o seu caminho primeiro, para você ver que todos você vai ter que aceitar. Nenhum é especificamente melhor do que o outro, não é porque você eu me tornei uma curandeira que foi melhor do que a comunicadora que eu era. Não, mudou. Eu tenho outras responsabilidades, outras coisas que eu tinha eu não tenho mais, né? Ser uma pessoa assalariada também, que é uma coisa muito bacana, né? Que a gente tem aquela garantia. Então, são coisas boas e dificuldades que, no final, é para o nosso crescimento maior, né? E, às vezes, o caminho mais difícil é o que promove um crescimento maior para a gente. Aquele que não está dando certo, entre aspas, naquele momento, porque você está com alguma dificuldade nele, mas ele segue sendo melhor para você, porque é o que você está caminhando, é ele que é o seu caminho, né? Então, representações dos caminhos, né? Dos caminhos eu tenho a chave para mim como uma representação. Eu também tenho uma meditação da deusa Hecate no Spotify, que eu gosto de ouvir, como forma de montagem do meu altar, porque ali eu estou fazendo algumas escolhas, né? Estou escolhendo trabalhar com a deusa Hecate dessa forma, nesse formato, com esse epíteto naquele momento, né? Também pode utilizar prateado, roxo, dourado, são cores que são conectadas com a bruxaria na linhagem Wicca, né? Eu nem falei da linhagem Wicca, que ela é mais moderna, mas ela é muito importante para a divulgação da bruxaria, por isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Os incensos, eu aqui ofereci, eu como hoje estou sem o meu altar, eu peguei elementos muito simples, só uma vela branca, que é o que eu tinha aqui, e um incenso para oferecer. Deixei uma tesoura, que é uma tesoura, é um objeto mágico que vocês podem consagrar para a deusa também.
porque toda vez que você é uma bruxaria concreta da magia da natureza, que esse elemento pode cortar um fio que você está tecendo para você mexer com as suas mãos. A gente faz muito trabalho manual na imersão para retomar essa sabedoria dos nossos ancestrais de mexer com as mãos. E aí você tem uma tesoura para fazer os seus objetos mágicos e para cortar maus pensamentos, más energias vindas de fora ou pensamentos que você quer cortar. Então deixei aqui para consagrar essa tesoura. E o incensário de dragão, que ela também tem um nome, tem nome como a rainha dos cachorros, ela tem os cães como grandiosos amigos, inclusive tem leituras de Hecate que são o latido dos cachorros, e ela é também relacionada a essa força mitológica do dragão. Então, cristais, né? Cristais de obsidiana negra, quartzo leitoso e safira são três opções que conectam muito com a força de Hecate. E seria legal uma representação da deusa também, seja uma foto impressa, um desenho que você faça, uma estátua. No meu templo, no meu espaço tem uma estátua dela. Eu tenho duas, uma que é a deusa tríplice, aí eu tenho o altar da deusa tríplice, porque existe esse diálogo, né? Se a gente deve misturar o sincretismo, e é uma coisa um pouco polêmica, porque são energias similares, mas elas podem nem sempre estar alinhadas ao propósito que está sendo trabalhado ali. Então, no meu altar que tem a imagem de Hecate, atualmente eu coloquei Kali, né? Eu coloquei Kali e é algo que tem uma concentração energética ali que eu considerei bem favorável. Então, outras que vocês podem usar seriam as adagas, no lugar até, por exemplo, da própria tesoura. As conchas, ela tem epítetos relacionados também às águas, embora sejam menos trabalhados. O estrofalos é aquele símbolo que eu tenho no meu espaço e que ele é um símbolo também pré-grego, misterioso, que ele fala sobre os caminhos, ele pode ser utilizado como base para também outras medicinas que podem estar no altar hecatino são os oráculos, porque através dessa, a gente vai trabalhar isso em uma das nossas lições, através dessa força de trabalho com o subconsciente, a gente está trabalhando com a força oracular. Então, o nosso pensamento é um oráculo, o nosso corpo é um oráculo, e aí eu tenho no meu altar as runas, são as runas celtas, não são as runas da bruxaria, mas esse ano, na nossa imersão Hecate, a gente vai construir nossas runas simplificadas da bruxaria, com base na energia de Hecate, para a gente poder ir lá e consultar o oráculo de acordo com uma questão que a gente tem. Então, esse ano, a gente vai precisar levar esses cristalzinhos, né? Se vocês já forem em alguma loja, como a Legep no Rio de Janeiro dos cristais, né? Ou se vocês quiserem melhor ainda do que isso, porque eu, por exemplo, meus cristais de inserção, os Ioni Eggs que eu forneço, eu não trago da Legep, eu trago de cooperativas menores, que são as mulheres que lapidam, né? Então, assim, melhor ainda se vocês puderem catar cerca de 11 pedrinhas, vocês podem catar um pouquinho mais para a gente ter uma sobrinha, mas 11 pedrinhas vão catando até março na imersão Hecate, para chegando lá vocês cataram cada uma delas, e a gente vai precisar de canetas Posca ou tinta, e a gente vai consagrar esse nosso oráculo hecatino. Então esses tipos de oráculos podem também estar presentes no seu altar, né? A representação dos animais é algo que fala muito com vários epítetos de Hecate. Então, peles de cobra, de serpente, de cavalo, ossos, né? Se você tem estátuas, enfim, todas as representações de animais, e de preferência sem causar nenhum sofrimento para você adquirir esses materiais, que sejam coletados sem dor, sem sofrimento.
Como eu disse, né, galhos, flores e frutas, que você pode coletar também, já trazendo essa predisposição em ofertar, como se fosse uma linguagem que se materializa da sua alma, daquilo que você oferta, reconhecendo também as suas joias preciosas que você oferta. Pode ter uma tigela com essas oferendas, você pode oferecer o alho, que é um desobsessor muito ancestral da bruxaria, as cascas de cebola, romã, que também é muito mágico, né? Para esses dois, né? O alho e a cebola são para desobstruir, e o romã é para reenergizar. Romã é alquimia, como a canela para força de abundância, né? Canela também é um exemplo maravilhoso. O cálice com oferenda. A oferenda pode ser água, pode ser vinho, pode ser mel, pode ser leite. E existe também um óleo de Hecate, que é um óleo de banimento que a gente fabrica. Hoje a gente não vai aprender, mas esse tipo de materiais podem, de acordo com a lua, irem se reciclando ali no seu altar, de acordo com a lunação. Então, agora você já circulou na sua casa, você já assentou qual vai ser o espaço da deusa Hecate, você já tem uma lista aí, anotem, né? Se precisar rever depois dessa aula para ir escolhendo com carinho cada um desses elementos. Você não é assim, a gente tenta nesse caso, só para vocês entenderem a força da bruxaria, da coisa da lunação que vai e vem, a gente tenta seguir essa sabedoria que os toltecas também têm, os povos originários têm, de que nem tudo é o fazedor, nem tudo é coisa assim, porque às vezes no xamanismo, né, na Umbanda sagrada, quando a gente tem muitas tarefas espirituais, a gente se foca muito nas tarefas. Mas, para além de uma tarefa, de algo, de um esforço que a gente tem que fazer, é dar um passo atrás no ritmo das coisas. É que, em vez de você só juntar todos esses elementos, né, não, pode faltar muita coisa do que está nessa lista, mas que cada um tenha uma força, tenha um processo, você defuma cada um desses objetos, você defuma a sua toalha de trabalho, você defuma a figura da imagem, né? Você faz esse trabalho, você pode fazer o trabalho com os 4 elementos, né, em cada um dos objetos, mas se você só defumar com atenção, você já está consagrando cada um dos objetos que está indo para o seu altar. Pronto. Então, depois de vocês fazerem esse processo intuitivo de descobrir quais são os elementos que vocês têm, aí podem aparecer N outros elementos de cada uma para o altar, falar, Carol, eu tenho aqui em casa uma imagem de Maria Madalena e eu senti uma palpitação no meu coração que eu tenho que colocar nesse altar. Tudo bem? Falou, olha, eu faria um altar só para Maria Madalena, mas se você está sentindo que elas têm que estar juntas agora, peça permissão, sinta no seu coração e faça, experimente, tenha a sua própria experiência com o seu poder, porque isso pode ter vindo só para você, porque é uma orientação só para você. Então, na espiritualidade da nova era, é uma descoberta do caminho, do próprio caminho. Então, falar, mas a Carol, ela não instrui, ela manda a gente usar a intuição. Sim, mas eu ajudo você, eu te apresento ferramentas para você ativar a sua intuição também, sabe? Então, contem comigo, eu ajudo, mas eu quero ajudar para você fazer algo que venha do seu caminho, com o seu poder, né? Então, pronto. Os 2 primeiros tipos de altar, então, vêm da Grécia Antiga, quando nesse período Hecate ela era considerada uma deusa conectada com a terra. O epíteto é Chtonian, né? Quando ela era assentada diretamente no solo, diretamente no chão. Então, para quem tem quintal, né? Pode colocar pedras ou direto na terra, né? E se não for possível você colocar fora de casa, você pode utilizar uma plantinha dentro da sua casa, tá? Um colocando direto no solo e outro assentando em cima das pedras. Aí tem um que é o meu, que é dentro de casa, na entrada da casa, porque tá muito forte pra gente essa sabedoria do epíteto de Hecate, que é relacionada aos caminhos. Então, é para proteger
esse espaço entre a entrada e a saída da casa, né? Esse limbo também é um espaço de Hecate, porque é um espaço do caminho. E aí que vem a sabedoria da gente entender que nós não estamos já no destino final, nós estamos no caminho. Então, compreender a entrada e a saída, o ganho e a perda, compreender o frio e o calor, compreender as mudanças, compreender que uma chave, ela é uma chave positiva e negativa ao mesmo tempo. Então, a minha foi colocada dessa forma grega na entrada da casa, virada para o oeste, virada para o sol poente. Então, ela tá de frente com o sol que se põe, a deusa, e eu tô de frente com o sol nascente, né? Então, ela ficou ali dentro daquela quadratura que eu tenho na minha parede, mais ou menos voltada para o oeste, de costas para o sol nascente, tá? Porque é um trabalho de sombras que eu vim fazendo, onde a deusa me mostra as sombras e eu olho para a iluminação constante dessas sombras. Aí quem tem lareira, é maravilhoso utilizar a lareira, porque tem um epíteto de Hecate, inclusive o Eurípides, que foi esse filósofo grego que trouxe a história de Medeia, tem um livro de Eurípides muito famoso, que é Medeia, fala de Hecate lá. Ele fala muito dessa força da deusa Hecate nas casas, né, próxima da lareira das casas, que lareiras são também muito ancestrais, né, nas casas, onde países onde havia frio, havia de alguma forma uma lareira natural ali, o escoamento, né, daquela fumaça. Então é um local que também pode ser colocado. E claro, numa encruzilhada, né? Se você tem de alguma forma uma encruzilhada energética na sua casa, ali é o ponto de ser colocado. E aí, vamos partir para o último. Vocês viram que essas lições, elas têm muito conteúdo, e aí, se vocês querem trazer alguma coisa, vocês tomem a iniciativa de trazer, porque nas transmissões eu não vou chamar a partilha, e eu vou pedir encarecidamente, com todo o meu coração, que vocês, ao cumprir as tarefas, mandem mensagem, mandam uma imagem que você faz ali inspirada, de inspiração, porque isso fortalece o nosso grupo, né, de bruxaria, e vai inspirando uma outra, e às vezes vem até uma cura, ela vê aquele seu, ela lembra de algum artefato que ela tem, de alguma situação que ela tem, que ela quer também ancorar. Então, além de cumprir as tarefas, que nesse caso é sentar no seu altar, né, além de você montar, ele vai ficar sendo montado ao longo desse ciclo, você vai sentir o seu altar. Então, você precisa sentar no seu altar e descobrir a sua prática hecatina, tá? Porque depois eu vou dar opções, eu vou dar técnicas, eu vou dar o ferramental, mas antes de eu entregar, você montou o teu altar, você fica com ele, senta com ele, você vai querer acender uma vela, né? Você vai querer fazer uma oração, você vai querer conversar com a deusa, você vai querer cantar uma música, dançar, não sei. Mas aquilo que você vai fazer ali por 5, 10, 15, 20, 30 minutos é a sua prática ritualística. Então, eu vou começar com o arquétipo criança, com a criança interior ali da bruxaria, que é, em vez de começar entalhando os ensinamentos ancestrais, né, das raízes, vamos começar brincando de fazer um foguinho, brincando de cozinha, né, brincando com as nossas panelinhas ali, inventando. Vamos começar inventando, tá? É legal a gente ter essa humildade, porque as crianças são as maiores bruxas, né? Elas ao inventar, elas estão vivenciando aquela realidade. Então, vamos começar dessa forma também. E aí, agora eu vou passar a última parte, né? Que é, uma vez que você tenha feito tudo isso, tá? Nós vamos fazer o ritual de apresentação a Hecate. Eu vou passar ele bem direitinho para vocês. Depois, nas próximas transmissões, feito isso, nós temos outros rituais. Temos o ritual de consagração. Esse é um ritual de apresentação. Você chega com seu altar, tá? É muito simples. Você vai precisar de uma vela,
de um incenso, um copo de água, a representação da deusa, que pode ser algo que você tenha na sua casa, não exatamente ela, mas aí eu peço que vocês olhem no Pinterest aquelas representações para ver qual que vocês se conectam mais. Monte um altar com esses itens, tá? Toma um banho antes de fazer o ritual, purifica, sente que você está purificando teu corpo com aquela água. Quem souber tomar banho de ervas ou quiser uma dica, pode me pedir. Mas um banho com arruda, sal grosso, camomila, o que você tiver na sua casa, uma energia positiva, o pensamento ali, e após o banho você joga aquele banho do pescoço para baixo e se seca com mais delicadeza, tá pronta, tá feito, tá? Uma vez por semana um banho de ervas para todas nós. Sentar numa posição confortável, fechar os olhos, respirar fundo, relaxar. Limpar a mente, focando somente no seu ritual. Quando sentir que está conectada, abra seus olhos. Se você quiser, você pode traçar com um artefato mágico seu, um círculo mágico em volta de você e o altar. E aí você vai, então, fitar a representação da deusa que você trouxe ali para aquele seu altar e vai falar as seguintes palavras. Vocês vão ter que até anotar. Eu vou deixar uma recomendação aqui muito importante para as nossas aulas. Se você ainda não tem um livro, eu peço que você tenha um caderno só para essa aula. Isso é uma dica de ouro, porque esse vai ser o seu livro das sombras. Esse livro que a gente chama de livro das sombras é um nome ancestral para um livro de bruxarias, de receitas. Então, uma vez que você tiver de novo que fazer, que refazer, que recriar aquele ritual com as suas palavras, você anota lá também e você vai ter especificamente aquele caderninho para você se basear, né, na hora de trabalhar, e às vezes a gente não está tão intuitiva, e às vezes o caderno ajuda a gente a ficar mais intuitiva, anotar coisas e estimula a gente para o conhecimento, né? Então, uma dica para vocês é rever de novo esse vídeo, se necessário, e anotar parte por parte dessa invocação. E aí, se você quiser construir uma outra invocação com seu coração, construa de preferência antes e deixa anotado, porque essa parte, essas palavras, elas vêm mais ou menos, elas não são sortilégio, porque um sortilégio ele é rimado, mas é como se fosse a força de um mantra, de um sortilégio, onde é legal você não só fluir com as palavras, você repetir com força essas palavras, e se você sentiu que não foi o suficiente, você vai repetir 3 vezes, sempre 3 vezes, tá? Então, Hecate, poderosa e amável deusa, aquela que reina sob o céu, a terra e o mar, guardiã de todas as chaves do universo, senhora das encruzilhadas triplas, rainha das bruxas e bruxos, me apresento diante de ti e peço que você me conheça, me ouça ao expressar a vontade de conhecer os seus mistérios. Saiba o meu nome, que é Carol Santocha, me guie com a brilhante luz de suas tochas, Hecate. Faça-se presente em meu caminho na bruxaria, pois tenho sede de aprender o que você tem a me ensinar. Minha intenção é verdadeira e meu coração está aberto a ti. Salve, Hecate, salve, Hecate, salve, Hecate. Então, observe a chama da vela com os olhos abertos ou fechados. Sinta a energia de Hecate e perceba se chega alguma mensagem. Caso não chegue uma mensagem nesse momento, aguarde os próximos dias. E quando terminar, então, seu ritual, você pode deixar a vela queimar por inteiro ou então apagar a vela sem soprar, só com um abano. Você apaga a vela. Então, é isso que fica de tarefa para cada uma de nós, que é estabelecer um altar. Eu acho que para todos que estão aqui é uma tarefa nova, a partir do zero, porque quem tem um altar geral, ou para outras forças ainda não tem altar para Hecate, né? E a gente vai firmar esse altar, só isso já traz uma energia, uma potência muito grande, né? Firmar esse altar,
E fazer o ritual de apresentação, né? Nós, na nossa imersão, temos a capa de Hecate, então quem tem essa capa de Hecate, a Simone, ela vai estar, ela já pode adquirir a capa dela, na próxima cerimônia ela pode receber a sua capa, na hora da força, né? E então ela já adianta nessa parte, já fica com a sua capa e já pode usar quando ela sentar em frente ao seu altar, sentir a energia dessa capa, que é uma capa preta e dourada, que contém uma simbologia tríplice, da lua tríplice aqui, e que é utilizada muito para meditação, para entrar em contato amoroso e harmonioso com essa força. Recatê, carecatê, vocês viram que deu fenômeno aqui? Na hora que eu estava rezando para vocês escolherem os altares de vocês, o meu papel, ele passou em cima do fogo e queimou. Então, que a deusa Hecate te abençoe muito os altares nos lares de vocês, minhas irmãs. Muito obrigada por estarem aqui. Eu acabei de descobrir que hoje é segunda-feira, não terça. Então, eu já entendi, pelo menos foi assim que eu estou decodificando nesse momento, que a gente precisa de 3 transmissões para iniciar esse ciclo, né? O pedido de Hecate é fazer mais uma transmissão amanhã, né? Como eu entendo, amanhã às 8 da manhã. E aí eu vou fazer essa transmissão sem gravar, tá? E aí vou abrir para vocês partilharem, para vocês perguntarem, enfim, tá? Aí a gente fica mais à vontade. Hecate, carecate. Vou fazer o canto de Hecate e encerrar a gravação. Galhos, flores e frutos ceifamos em honra a ti. Sob os ventos da noite que sopram do norte. Senhora das chamas que queimam dentro de mim. Invocamos teu nome 3 vezes, és forte, Hecate, Hecate, Hecate. 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 Hecate.